Olá, é com muita satisfação que estamos iniciando mais um vídeo e o tema de hoje é muito interessante. Vou falar um pouquinho sobre esta frase que faz parte da vida de muita gente: em busca da felicidade. E nesse tema nós vamos incluir também o sonho de muitos italianos que ainda acalenta o desejo de viver no Brasil. Mas antes de falar sobre isto, eu gostaria de convidar todos que estão assistindo para uma meditação. O primeiro texto se encontra no livro de Salmos 90, verso 12, que diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O segundo texto se encontra em Eclesiastes 12, verso 13. Diz o seguinte: de tudo que tenho ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, antes de tudo, iniciando, eu vou falar um pouquinho sobre os 4 meses que já passamos aqui na Itália. Nesse período, no dia a dia, nós observamos muitas coisas, vivenciamos novas experiências de vida, conversamos com muita gente, enfim, temos assuntos, argumentos para fazer vídeos e também para escrever livros. E eu gostaria de passar alguma coisa, resumidamente, para vocês, que é importante. E dizendo inicialmente que esta recomendação, quer dizer, esses conselhos, eu estou dando principalmente para aquelas pessoas que não conhecem a Itália, que não tem nenhum vínculo com as pessoas aqui dentro. São pessoas que estão sonhando em vir para a Itália, mas já estão indo na estaca zero. Mas já têm o passaporte, já têm a cidadania, mas precisam de informações. Então é nesse sentido que eu estou passando essas informações. Não serve para aqueles que têm já vínculo na Itália, que têm familiares aqui, têm parentes aqui, enfim, está em uma condição mais favorável. Então eu coloquei aqui nessa apresentação, desculpe, 5 pontos positivos que dão motivos para viver na Itália. O primeiro ponto que eu coloco é o seguinte: é a oferta de alimentos que estão à disposição nos supermercados, que são alimentos bons e são alimentos mais baratos do que no Brasil. E nós temos aqui bons supermercados por todos os lados e sempre no bom, eu posso dizer assim, com boas ofertas e preços realmente convidativos. O segundo ponto positivo é a segurança e a tranquilidade que as pequenas e médias cidades oferecem para os seus habitantes. Então, viver numa cidade pequena, cidade média, é tranquilo e é seguro em relação ao Brasil. E o terceiro ponto são as facilidades de se locomover na Itália para viajar, principalmente de trem, entre as cidades e também entre os países que se encontram aqui, que são os países vizinhos à Itália, no caso da França, no caso da Suíça, Áustria, enfim. Viajar de trem aqui na Itália realmente é uma coisa muito boa, uma coisa muito interessante, gostosa e os preços são acessíveis. O quarto ponto positivo é a posição geográfica que se encontra a Itália na questão, por exemplo, das temperaturas. As temperaturas aqui no inverno não são tão rigorosas como em outros países, porque a Itália se encontra no sul da Europa. Isso favorece muito a temperatura. Mesmo assim, muitos italianos reclamam e alguns querem viver, por exemplo, na Espanha ou em Portugal, ou até mudar para o Brasil devido a
essa questão do clima. E a quinta parte positiva, quer dizer, o quinto ponto positivo que vai ajudar bastante é ser cidadão italiano. Né? Então, ser cidadão italiano, ter o passaporte, a cidadania e, de preferência, aposentado, esse é um ponto positivo, é o quinto ponto positivo. Agora vamos para a parte negativa. Essa é a parte que todo mundo tem que saber e também tem que avaliar se está disposto a enfrentar realmente um novo desafio na vida. Desculpe. Primeiro ponto negativo. Se você não fala a língua italiana, é muito complicado, porque você vai ter dificuldade para comunicar. Né? E para os jovens, principalmente, eles vão aprender com facilidade o italiano, mas colocando a seguinte observação. Isto vai... aprender italiano vai servir somente para a Itália. Algumas cidades na fronteira da Suíça e da França, até na Grécia, falam italiano, mas é somente nessa região. Então, não serve para trabalhar, por exemplo, em outros países. O inglês é bem melhor nesse sentido. Uma outra coisa importante, quer dizer, o ponto negativo, são as dificuldades para conseguir um bom emprego para quem é jovem. Quem é jovem, por exemplo, sonha em ter um bom emprego, ganhar um bom salário, ele vai ter que vir aqui e vai ter dificuldade. Então, quem é jovem, por aqui nós temos os jovens aqui estabelecidos na Itália que vieram, mas são casais. Então, precisa trabalhar os dois para manter a casa, pagar os aluguéis e as despesas. Então, portanto, não é assim tão viável para o jovem que sonha alto, né? E o terceiro ponto negativo, aqui na Itália existe um excesso de burocracia. A burocracia aqui, ela é realmente uma coisa muito séria. Dificuldades para tirar documento pela demora, né? Às vezes demora 2, 3, 4, até 6 meses para tirar um documento. Isso aí dificulta a vida das pessoas que precisam daquele documento para trabalhar, para alugar uma casa, para comprar um carro. Então, este é um ponto bem negativo. E o quarto ponto negativo, eu vou colocar o atendimento médico, que a expectativa nossa era outra. A gente é bem atendido pelo médico, que é clínico geral. Mas, por outro lado, se você precisar de um especialista, você tem que pagar de imediato um preço razoável. Você não tem que ficar numa fila esperando de 4, 5, até 6 meses para ser atendido, ou até 1 ano, dependendo da especialidade. Então, o atendimento médico aqui, realmente, ele tem uma faca de 2 gumes. Atende a parte que é ambulatorial, dá o remédio de graça, mas, do outro lado, especialista esqueça. Então, aquele que é aposentado, que tem dificuldades com saúde, tem que pensar também. E o quinto ponto negativo é a questão habitacional. A questão habitacional aqui na Itália é um caso muito sério, né? A maioria da população mora em um apartamento assim, em torno de 50, 60 metros quadrados. E para conseguir alugar um apartamento, precisa de uma papelada, tem que ter residência, tem que pagar antecipados dois aluguéis, tem que pagar uma comissão para a imobiliária, enfim, tem que ter uma reserva. E muitas vezes, se a pessoa não tiver uma boa documentação, não é aceito. Esse é o problema também sério aqui na Itália, a questão habitacional. E, finalmente, eu estava falando no início dos italianos que sonham em viver no Brasil. Esta é uma realidade. Muitos italianos aqui são casados com brasileiras, eles estão construindo casa no Brasil ou comprando apartamento no Brasil, esperando a aposentadoria para transferir definitivamente para o Brasil. Então, esse é o sonho inverso. Enquanto brasileiros sonham em vir para a Itália, italianos sonham em viver no Brasil. Então, este é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Por favor, coloque um like,
E que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser.